Olá pessoal, craques do microfone. Só ando falando com lenda, né? Todo mundo é lenda, e é lenda mesmo. Esse aqui é um craque do microfone mesmo. Trabalhou por muitos anos aí no jornalismo esportivo e vai contar a sua brilhante trajetória desde o início pra gente aqui. Primeiramente agradecer ele por nos atender, né? E vamos lá, Ângelo Ananias, onde tudo começou. Ô, Espina, que bom ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Te acompanho muito aí pelas redes sociais, as suas postagens, as suas viagens, cada dia num lugar, né? Ora trabalho, olha por lazer, mas sobretudo não desgarrando desse amor que você tem pelo rádio. Eu estou aqui em Caraguatatuba, com muito prazer te recepcionando aqui na noite de terça-feira, dia 23 de julho do ano de 2024, e prestando um pouco da minha colaboração para aqueles que têm a oportunidade de acompanhar o trabalho que você faz. Eu vim para Caraguá já faz 2 anos, aposentado, mas não aposentado da profissão, aposentado pela legislação, né? Mas eu, de trás para frente, quando eu deixei a Rádio Globo, né, que foi o último veículo de comunicação com o qual eu tive a oportunidade de manter contato na capital paulista, em 2007, eu tive uma oferta para participar da montagem de uma equipe esportiva na Rádio Capital, que acabou não prosperando, uma negociação que se arrastou aí por 3 ou 4 meses e que envolvia, inclusive na época, a possibilidade de o Oscar Ulisses e o Osmar Santos chefiarem a equipe. O Osmar já com restrições em função do acidente que ele sofreu, mas no mesmo modelo que os dois capitaneavam no Sistema Globo de Rádio, havia uma possibilidade de transferência de ambos para a Rádio Capital naquela oportunidade. Francisco Paes de Barros foi quem manteve um primeiro contato 2 ou 3 dias depois da minha saída da Rádio Globo. Só que as coisas foram se arrastando de tal forma que eu precisava dar um norte para minha carreira e eu já não tinha mais assim aquela pegada, aquela pretensão de continuar em São Paulo, porque eu viajava de Jacareí todos os dias, né? Sentia muita saudade dos meus filhos, da ex-esposa, dos amigos, do relacionamento que eu mantinha na cidade, do rádio do Vale do Paraíba. Que, embora trabalhando em São Paulo desde garoto, eu sempre procurei manter um vínculo com a imprensa do Vale, especialmente do eixo Jacareí e São José. E é aí que entra a história do Jornal Diário de Jacareí, do qual eu sou proprietário, no meio dessa confusão toda. Aí, passados 3 ou 4 meses da minha saída da Rádio Globo, com a demora de uma definição sobre o perfil que essa nova equipe da Rádio Capital teria e sobre o volume de gastos que a contratação desse pessoal também obrigaria a empresa a fazer. Eu até apresentei à Rádio Capital um projeto com 2 ou 3 narradores, com comentaristas, com repórteres, entre eles o Romeu César, que já estava palavrado comigo, querido e falecido repórter Romeu César, ex-Rádio Globo, mas o projeto não foi para frente, não vingou até o mês de novembro, quando eu efetivamente fechei o negócio para a compra da empresa, né, do Jornal Diário de Jacareí, do qual eu sou proprietário hoje. Então acabei me estabelecendo definitivamente em Jacareí. Desse período para frente, até 2017, eu fiquei exatos 10 anos sem falar no rádio. Tive a oportunidade até de trabalhar em emissoras de São Paulo, do Vale do Paraíba, mas sempre recusando o convite, porque eu não queria mais o rádio, que era exatamente para não me ocupar de uma outra atividade que não fosse agora a minha atividade, né, da minha empresa. Eu nunca tinha sido dono de nada e eu precisava me dedicar à compra do Jornal Diário de Jacareí, que eu havia efetuado no finalzinho de 2007. Então fiquei de 2007 a 2017 sem rádio, e aí surgiu um convite para ancorar um programa jornalístico de 2 horas na Rádio Piratininga de São José dos Campos, a qual eu já havia trabalhado no meu início de carreira, lá no finalzinho dos anos 70. Eu, feliz da vida, aceitei o convite. Dessa vez eu me senti mais à vontade para poder conciliar, porque daí já eram 10 anos de propriedade do jornal, eu já tinha meio que dominado completamente a atividade, né? Eu não tinha conhecimento de nada antes, mas em 10 anos a gente vai pegando um pouco da manha, né? Conhecendo, do macete da coisa,
E aí eu resolvi aceitar, fiquei 5 anos na Rádio Piratininga de São José, até que quando eu me divorciei, eu optei por residir no litoral, porque eu sempre quis ter uma propriedade no litoral e nunca consegui. Ora porque a ex-esposa não queria, ora porque não havia recurso para isso, para expandir um pouco as coisas, né? Mas aí surgiu a oportunidade, eu vim para Caraguá e estou estabelecido aqui em Caraguá, no litoral norte de São Paulo, desde junho de 2022, para ser mais preciso, desde o dia 4 de junho de 2022 eu moro aqui em Caraguá. Quer que eu fale um pouquinho do começo de carreira? Não, lógico. Bom, isso é importante. Eu comecei no rádio, e isso vale, eu não sei se a gente estava até comentando fora do ar, como o rádio mudou, né? E para pior. Para pior, então, sem querer ferir este ou aquele, mas como o rádio mudou e mudou para pior. Eu converso muito com o Edemar Nanuzek a respeito disso, com o Domingos Machado, quando a gente tem a oportunidade de conversar por telefone, e o rádio caiu demais. Eu comecei no rádio numa época assim romântica do rádio, em que o rádio era o companheiro de cabeceira nas noites do meu pai, por exemplo, né? E meu também. Então, meu pai quando se desentendia com a minha mãe, eu me lembro muito bem dessa cena. Meu pai levava um rádio gigante, tipo, não era bem um motorrádio, mas era um rádio enorme, assim, todo revestido em corino vermelho. Lembro disso. Para o criado mudo. E ele ficava, ele dormia ouvindo o Coli Filho na Rádio Tupi do Rio, né? Ele adorava ouvir o rádio do Rio de Janeiro, especialmente a Rádio Tupi nas madrugadas, né? No entrei assim das madrugadas. E aí eu havia saído do antigo ginásio, tinha um relacionamento com um amigo que hoje é secretário de esportes na cidade de Jacareí, o Dori Leal Moreira, e ele foi trabalhar com o pai que era radialista em Jacareí, chamado Dorni, tio Dorni. O pai dele era apresentador de programa sertanejo na rádio, numa época em que a rádio ainda fazia programas de auditório, né? Ao vivo, inclusive. E na sala de aula, numa das nossas conversas, o Dori falou assim para mim, eu tinha um apelido de Coxinha em Jacareí. O Dori virou para mim e falou assim, Ângelo, vai surgir um concurso na rádio para contratar um redator esportivo. Por que você não se habilita e não participa? Eu falei, tá, mas como é que vai funcionar isso? Eu tinha 16 anos. Vai lá, procura o Faria, é o Mavigno Pinto Faria Filho, que hoje é dono de um restaurante em Jacareí. Ele vai em todo lugar, menos um restaurante do qual ele é dono, um dos mais famosos da cidade. Também já está sossegado. Procura ele é o narrador da equipe e tal, ele que está coordenando isso. Aí eu procurei, me inscrevi, procurei a gerência da rádio, me inscrevi. 16 pessoas se inscreveram para o concurso que ia contratar um redator esportivo, registrado, em carteira, bonitinho. Isso já no finalzinho de 1977. O concurso teve 2 fases, com os 16, depois dos 16 ficaram os 4 melhores, e entre os 4 melhores eu fui o aprovado. Ganhei o emprego, registro em carteira, com 16 anos, meu primeiro emprego, que data de 1º de novembro de 77. Dali, só para ser um pouco mais rápido, você, se quiser poder perguntar, eu fiquei 1 ano e pouco na Rádio Clube de Jacareí, já despertei o interesse do rádio de São José, fui trabalhar pela primeira vez nessa Rádio Piratininga de São José dos Campos, que hoje o prefixo, eles têm uma parceria com a CBN, é a CBN Vale, é a única emissora CBN no Vale do Paraíba, com base em São José, que eu também inaugurei. Eu fui a primeira voz da CBN, que eu apresentava o programa na época, nessa transição Piratininga-CBN, eu era o âncora do jornal, e o primeiro programa ao vivo foi o jornal que eu comandava, né? Então eu saí para Piratininga em 79, da Rádio Piratininga eu cheguei a voltar para Jacareí, depois voltei para a Rádio Piratininga de novo, passei alguns meses numa antiga Rádio FM de São José chamada Difusora, da família Bering de Taubaté, que é muito conhecida no rádio também. E ele queria fazer uma coisa nova, ele queria trazer esporte para o FM. E o Vale do Paraíba nunca tinha visto isso. E me chamou para ser o coordenador da equipe. Eu montei uma equipezinha, eu, narrador, um comentarista, tal, um plantão esportivo, e fomos para trabalhar nessa FM.
E aí, de lá eu voltei para a Rádio Piratininga pela segunda vez. Trabalhei 3 vezes na Rádio Piratininga. A segunda vez foi essa volta. Nessa volta, pelas mãos do José Carlos Guedes, já narrador da Rádio Jovem Pan, surgiu uma oportunidade de a Jovem Pan contratar um correspondente em São José. Porque os correspondentes antigamente eram figuras estratégicas no rádio, especialmente numa rádio como a Jovem Pan, que era uma rádio jornalística. Então ela tinha correspondente em Ribeirão Preto, tinha Campinas, Santos, tinha Santos e São José estava em expansão. O Vale do Paraíba estava explodindo, né? E alguém ali, provavelmente o José Carlos Pereira, que era o diretor de jornalismo, e o Tuta, uma cabeça brilhante, filho do Paulo Machado de Carvalho, pai do Tutinha, que hoje comanda a Jovem Pan, queriam uma pessoa em São José. E por indicação do José Carlos Guedes, essa pessoa fui eu. Eu comecei como correspondente em São José, baseado em São José dos Campos, e aos poucos eu fui migrando para o jornalismo esportivo, porque eu fazia informalmente o jornalismo esportivo pela Jovem Pan em São José, quando o São José, então na antiga Taça Ouro, que hoje é a Série A do Campeonato Brasileiro, recebia a visita de algum grande de São Paulo. Então eles pediam para que eu, como correspondente em São José, cuidasse do noticiário semanal, né? Da preparação do São José para enfrentar essa equipe paulista. Devagarinho eu fui entrando, fui me relacionando com o pessoal de São Paulo. Então em São Paulo a primeira Jovem Pan. Isso. E aí pelas mãos do José Silvério veio o convite para que eu deixasse a correspondência em São José e fosse trabalhar em São Paulo todos os dias. Eu disse para ele, olha, eu moro só com a minha mãe. Eu preciso saber o que eu vou fazer aqui na Jovem Pan para eu poder desenhar uma situação de moradia em São Paulo, né? Eu era rimo de família. O Zé Silvério falou, olha, aqui é o seguinte, todo mundo que começa pela Portuguesa. Então você vai cobrir a Portuguesa. Falei, maravilha, adoro a Portuguesa. No Paris, bairro onde eu nasci, melhor ainda. Aluguei uma casa numa rua ali no Paris chamada Paulo Andriguete, fui para São Paulo para morar com a minha mãe. E a minha história na Jovem Pan começou. Quase 3 anos depois de Jovem Pan e de um certo sucesso no início de carreira, que era um menino, né, de 19, 20 anos, numa Jovem Pan do tamanho que a Jovem Pan era no passado. E os repórteres eram experientes, os outros. Só fera, né? Cândido Garcia, Vanderlei Nogueira, Azevedo Marques, Quartarolo ainda não, Quartarolo veio depois. Eduardo Silva, Savoia e João Bosco. Bosco. Esses eram os repórteres. Flávio Roberto Alves fazia Santos. Campinas eu acho que ainda era o Oliveira Andrade, depois veio o Renato Otranto. Ribeirão Preto tinha o Márcio Bernardes, mas depois, antes disso, um pouco de eu ir para a Jovem Pan, o Márcio foi para a equipe do Osmar na antiga Rádio Nacional, né? Deixou Ribeirão e veio para São Paulo para trabalhar com o Osmar. Ibrahim Mauá, Santos, né? Ibrahim Mauá fazia o jornalismo de Santos, isso. Santos, e aí o Flávio Roberto Alves era um repórter do Estadão, né? E fazia rádio também para a Jovem Pan, cobrir o Santos todos os dias. Era um cara extremamente bem informado em relação ao Santos. Aí eu fui para a Jovem Pan, né? Passados 2 ou 3 anos, assim, de um certo prodígio, né? São Paulo tinha, no Jornal Diário Popular, o Ferreira Neto escrevia sobre rádio na época. E o Ferreira fez, assim, por várias oportunidades, vários elogios ao meu trabalho, ao meu comportamento como uma pessoa iniciante no rádio de São Paulo. E isso acabou despertando um pouco o interesse de outras emissoras e veio o convite do Pedro Luiz para ir para a Rádio Gazeta. Muita gente pode perguntar assim, e na época perguntava também, mas você é louco, você vai sair da Jovem Pan e vai trocar a Jovem Pan pela Rádio Gazeta? E eu afirmo assim, sem medo de errar, que foi a melhor emissora de rádio onde eu trabalhei. E um timaço, né? Eu tive assim, durante 3 anos na Rádio Gazeta, período maravilhoso, me casei trabalhando na Rádio Gazeta, meses depois acabei me transferindo para a Rádio Globo, mas se eu posso dizer que eu vivi uma época muito boa no rádio, claro que na Rádio Globo eu vivi grandes momentos, mas eu sou obrigado a dizer que a Rádio Gazeta foi uma grandíssima exceção. E muita gente passou por lá, começou por lá também, né? Chefiado pelo Pedro Luiz Pauliello, que já não era mais aquele Pedro Luiz da narração,
mas era um gentleman, uma pessoa extremamente justa, carinhosa, interessada e atenta ao trabalho de todo mundo, e me valorizou extremamente. E quando eu fui para a Rádio Gazeta em outubro de 84, o primeiro contato que surgiu em nome do Pedro Luiz foi do Paulo Soares, o amigão, que estava narrando na Rádio Gazeta. Aí o Paulo me liga, fez o convite para ir lá, sentamos, conversamos, e eu passei a fazer parte da equipe da Rádio Gazeta. E com o compromisso do Pedro, né, já que eu estava trocando por uma condição financeira um pouco melhor, mas profissionalmente parecia ser uma condição pior, porque eu saía de uma Jovem Pan onde eu era grande para o pequeno, mas isso, eu estava trocando o Corinthians pela Portuguesa, vamos dizer, mas com o compromisso do Pedro de me abrir um espaço para eu poder cobrir a Copa do México em 86. E ele cumpriu a palavra. Eu fui para a Rádio Gazeta em 84, em 86, ele e eu, pela Rádio Gazeta, fomos ao México. Eu fiquei 2 meses, ele chegou faltando um mês para o início da Copa. Eles fizeram uma parceria na época com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. A Gazeta não tinha os direitos de transmissão, tinha credenciamento, tinha posição nos estádios, né, numa condição diferente do que é hoje. Você já viajou, você sabe como é que funciona. Mas eu fui o repórter da Rádio Gazeta junto com o Pedro Luiz nas transmissões conjuntas com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que é fortíssima. Fortíssima, ela e a Gaúcha, acho que no Brasil... São as maiores audiências do rádio. Eu até acredito. E aí minha vida começou na Gazeta, nesse período, quando veio pouco depois da Copa do Mundo. Eu acho que o trabalho que eu fiz na Copa do Mundo também, que foi um trabalho cansativo, doloroso, era muito complicado, você não ter um operador de áudio, você ter que sair com o gravador, o Brasil se virar, né? Se virar, e a seleção brasileira estava concentrada num clube, acho que do Toluca, se não me engano, nas imediações ali da Cidade do México, completamente isolada, e você não tinha nem sala de imprensa no lugar. Então tudo que você fazia na cobertura do treino da seleção brasileira, numa época em que você podia ter acesso aos jogadores a todo momento, você tinha que sair dali e ir para o hotel. Ou você ter um canal de áudio nesse centro de treinamento, coisa que a Gazeta não tinha. A Gazeta ficava na dependência de um horário, de um favor da Rádio Itatiaia em função da parceria, de uma liberação de minutos para que eu pudesse usar esse canal e mandar o material para São Paulo. Então imagina a dificuldade que não era. Mas eu acho que isso chamou a atenção e veio, através do Tim Teixeira, um convite para ir para a Rádio Globo. Então da Globo você fala daqui a pouquinho. Tá bom, beleza? Combinado.